Então, iniciando a nossa gravação de hoje, dia 5 de novembro. Vamos habilitar o bate-papo para me ver quem é quem. Postila 2V. Tá dando para ver aí bonitinho, gente? Sinaliza aí. Então, nós vamos lá para a página 12. Isso aqui tudo a gente já viu, exercícios corrigidos. Já passamos. Na página 12, nós vamos começar as medidas de dispersão. O ano passado nós vimos isso, certo? As medidas de dispersão são aquelas que servem para você ter uma apuração melhor, ok? Por exemplo, quando a gente tira uma média, a média da turma de vocês nesse trimestre comigo foi 8,5. Essa média 8,5 significa que todos os meus 29 alunos, 29 alunos tiraram 8,5? Sim ou não? Não, exatamente, Caio, exatamente. Significa que a gente pegou todo mundo, as notas de todos os 29, dividimos por 29 e achamos esse valor aí. Na medida de dispersão, ela aproxima mais o valor da realidade. Por isso o nome dispersão. Ela corrige as distorções que podem acontecer. Mas não deixa de ser estatística, certo? Por quê? Ok, Yasmin. Por quê? Porque eu preciso de um resultado melhor. Certo? Um resultado que me dê um pouco mais de precisão naquilo que a gente está falando. Que a média aritmética, a moda e a mediana não dão, porque elas são dentro da sua totalidade, elas são medidas de tendência central, tende a ser aquilo, se a gente fosse colocar portuguesmente falando, né? E as medidas de dispersão não. Elas têm um grau estatístico, um grau de apuração maior, melhor. E elas são caracterizadas por amplitude, desvio padrão e variância. Então, lembra o ano passado a gente fazia aquela formulazinha do desvio médio, né? Porque a gente tirava a média de todo mundo, depois jogava na hora de você fazer o cálculo do desvio padrão, a raiz quadrada da variância, era aquele monte de conta. Aqui a gente só vai rever isso. O Enem, ele cobra muito a parte da média, moda mediana. Desvio padrão caiu uns 2 anos atrás, mas a gente tem que dar, porque se cair de novo, vocês já estão revisados aí com o conteúdo. Daqui a pouco a gente vai botar a mão na massa para fazer as continhas, mas só para refrescar a sua memória. Amplitude. Amplitude sempre é a diferença entre o maior e o menor valor. Por que não é o contrário aqui, matematicamente falando? A diferença entre o menor e o maior. Por quê? Dou-lhe uma. Quem está ligado na aula, quem está acompanhando, a minha pergunta foi: por que a amplitude não é o contrário? A diferença entre o menor e o maior valor. Ia ficar negativo? O menor menos o maior. Isso aí, Maurição e Luizinho. Isso aí. Isso, né, Paulinho? Isso. Beleza. Então, a amplitude. Qual foi a amplitude que sofreu
por exemplo, esses 3, 1, 2, 3, 4, esses 5 valores aqui representam investimento anual em bilhões de dólares que o país fez em educação durante 5 anos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou calcular a amplitude. Amplitude. Maior valor é quem? Maior valor é quem? 9. Isso, Samuca. E o menor? 2. 9 menos 2, 7 bilhões seria a amplitude, que é essa diferença aí. Beleza? Apesar de ser obtida por meio de um cálculo simples, a desvantagem da amplitude como medida representativa de dispersão é de não levar em consideração todos os valores, porque você só pega 2, o maior e o menor. Então, é uma das, dependendo do que você está apurando, é uma das medidas que não é utilizada na hora que você quer uma coisa mais efetiva. Então, você sempre tem que analisar o que eu estou querendo, o que o problema está pedindo. Ele quer ver qual foi o aluno que mais se aproximou da média, ou não interessa isso? Eu quero só a amplitude aqui para me saber nessa aplicação aí dos investimentos na educação básica durante 5 anos desse país, como que variou isso? Qual foi a amplitude que isso teve? Então, eu posso jogar direto aqui o menor e o maior valor. Então, ficou aí na casa dos 7 bilhões de dólares, ok? Vai depender muito, então, do que está sendo analisado estatisticamente. Vamos colocar assim. Então, a amplitude, não tem mistério nenhum, é o maior valor menos o menor, certo? Maior menos o menor. Variância e desvio padrão. Variância, presta atenção, hein? Aqui tem um exemplo onde a gente vai analisar qual foi o desvio que essa nota sofreu. Considere a nota de um mesmo aluno em matemática. Qual é a nota do indivíduo? Começou pocando, né? Rebentando a boca do balão. Primeira nota, segunda, terceira, quarta, 5 notas que ele teve, beleza? Qual foi a maior? Dou-lhe uma. Isso, Caio. Ai, Caio, você é demais. Incrível esse garoto. Maurício, muito bem. Qual foi a mediana? Mediana das notas. Ai, meu Deus. Mediana é a do meio. Se eu colocar em ordem crescente, eu tenho 1, 2, 3, 4. Isso, Samuca, corrigiu a tempos. Lembrando que mediana, é isso aí, Luizinho e Paulo. Você tem que colocar em ordem crescente. Tem gente que errou isso na prova porque não colocou, mas tudo bem. É outro detalhe, né? Beleza, vou colocar em ordem crescente. Coloquei em ordem crescente porque eu perguntei a mediana para aproveitar o assunto. Mas, para a gente calcular aí essa variância, nós vamos primeiro calcular a média. Então, eu vou somar todas as 5 notas e dividir por 5 e achei a média. Beleza? Achou a média, vamos calcular o desvio padrão. Desvio médio. O que é desvio médio? Desvio médio é você pegar cada nota, lembra disso do ano passado? Você vai pegar cada nota e diminuir da média. Então, o desvio médio da primeira nota, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta. Tirou o desvio médio aqui de cada uma, você vai, já que o nome é desvio médio, calcula cada desvio e divide por 5. Por que por 5? Por que por 5? A divisão. Dou-lhe uma quantidade de notas, exatamente. Eu não estou calculando o desvio médio. Desvio da primeira, desvio da segunda, desvio da terceira, desvio da quarta, desvio da da quinta. Qual o desvio médio? Pega tudo, soma e divide por 5 notas. Desvio médio, então, foi 2,4. Mas, peraí, eu estou querendo a variância. Quanto que está variando isso? Variância é a raiz quadrada do desvio médio. Primeiro, desvio médio. Se você distribuiu tudo, mas é em módulo, caso dê um sinal negativo, por isso que aqui está tudo em módulo. Essas caixinhas aqui, lembrando, já viram isso na física e já viram em matemática na primeira série. Módulo dos números, porque você vai, aqui na hora que você faz a conta,
Aqui, ó, você tem menos 1 negativo, menos 5 negativo. Você vai ignorar, por isso que é módulo 3, 4, 5 e 5, 10, 12. Por isso que deu 12 aqui. Para quem ficou na dúvida aí do sinal, por isso que é o desvio médio, você ignora os sinais. É só estar analisando o valor absoluto daquela nota ali, no caso do exemplo. Beleza aí? Acompanhando na apostila? Então, calculou ali o desvio médio foi 2,4. Beleza? Que é a média do desvio de cada módulozinho, ou seja, de cada valor dessa nota aí. Aí, como é que eu vou calcular a variância? A variância vai ser cada desvio, a média dos desvios ao quadrado. Média do desvio ao quadrado. Tá aqui, ó. Cada desvio da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta nota. Ele levou tudo ao quadrado e calculou a variância. A variância foi 8. Beleza? Ó, cálculo da variância. Cada desvio médio ao quadrado. Desculpa, falei errado. Cada desvio ao quadrado. Desvio médio não. Desvio ao quadrado. Tem que acompanhar passo a passo, porque são vários detalhes. Depende do que você está calculando. Quando numa distribuição a variância é igual a zero, não existe dispersão. Porque olha só, vamos supor que você calculou esse desvio todinho aí e deu zero. Existiu alguma coisa variando? Se a variância deu zero, não existiu dispersão. Ao longo do caminho aí não houve dispersão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Desvio padrão, raiz quadrada de 8, 2,83. Desvio padrão é uma coisa, desvio médio é outra. Desvio médio é quando a gente calcula a média de todas as notas ali na hora que você está analisando quanto desviou, certo? Agora, para eu calcular, o que mais é cobrado no Enem? O que mais é cobrado é a teoria, que nós vamos, as observações que eu vou falar daqui a pouco, e o desvio padrão. Para chegar no desvio padrão, basta eu calcular variância. Para calcular variância, basta eu fazer o quadrado do desvio menos a nota, a média. Então, quanto desviou aqui menos a média é a variância. Então, vamos fazer isso tudo agora no papel com aplicar as contas para vocês entenderem, porque matemática não é só falando nem lendo, né? Enfim, só alguns detalhes para vocês observarem aí. São Novino, dou-lhe uma. Letra Marina do alfabeto. Caio, Bruno, 1, 2, 3, 4. Só 4? Beleza. Caio, Bruno. Observações. Quanto mais próximo de zero é o desvio padrão, mais homogênea é a distribuição dos valores da variável. Traduzindo. Variou mais ou variou menos? Quanto mais próximo de zero. O que é uma mistura homogênea? Igual. Então, quanto mais próximo de zero, melhor ou pior? No desvio padrão. Olha o nome, já está falando, gente. Melhor, porque está desviando. Isso aí, Lubase. Lubase, nem tinha visto você hoje ainda, hein? Primeira participação, já tinha falado igual aqui. Lubase, o menino que passou lá na UVV. Na Multivix também, né, Lubase? Então, olha só, quanto mais próximo de zero, melhor. Isso aqui já caiu no Enem, tá? Várias vezes naqueles falsos verdadeiros lá que deixam vocês tudo atordoados. Distribuições heterogêneas apresentam maior desvio padrão. Então, assim, o menino tira 2 em uma, 7 na outra, 3 em uma, 10 na outra. Olha que diferença. A distribuição está muito heterogênea dessas notas dele, tá desviando muito. Então, vai dar um desvio padrão maior. Desvio padrão é dado na mesma unidade da variável. Então, se eu estou falando de nota, desvio padrão é nota. Estou falando de investimentos em bilhões, o resultado vai ser investimento em bilhões, e assim sucessivamente.
Porque isso também, por incrível que pareça, já foi notícia no Enem, ninguém errou feio, confundindo isso aqui com porcentagem. Nada a ver. Desvio padrão é a medida de variação mais utilizada, dependendo do que você está fazendo, sim. Quando você quer apurar mais precisamente, vai ser o desvio padrão. Também já caiu essa teoria no Enem. Ok? A gente já falou muito de fórmulas, agora nós vamos praticar. Todo mundo lá na 4.6. 4.6 está na página, dou-lhe uma. Está na página 13. Não, senhor. 4.6 não está na página 13. No meu é na página, dou-lhe duas, 16, Bruninha. Isso aí. Página 16. A 4.6, 4.06, vamos fazer agora. Beleza? 4.06, vamos fazer agora. E vocês vão me mandando aí no Priva, por exemplo, todo mundo calculando aí a média aritmética e me mandando. Que eu vou avaliando aos pouquinhos, tá? Aqui a gente tem o seguinte. Você tem um concurso público é aprovado o candidato que possui o maior valor da nota média, considerando-se 4 disciplinas. Então, tem aqui, matemática, português, direito e contabilidade, as 4 disciplinas. Só que nesse caso aqui, todos dois, tanto o Anselmo como o Bruno, aí, Bruninho, tiveram a mesma média e a mesma mediana. Então, eles querem saber qual dos candidatos será aprovado nesse concurso. Por quê? Porque eles vão considerar o maior valor da mediana vai ser aprovado. Se ainda o equilíbrio persistir, será aprovado o candidato mais regular. Mais regular seria o quê? Que tem menor o quê? Digita aí. Mais regular. Menor variação. Isso aí, Lubase. Ô, Samuel, eu falei 4.6. A mais regular. Então, nós temos que calcular tudo que tem direito. Se é a mais regular, eu tenho que chegar na variância. A variância é que vai me dizer qual é o candidato mais regular. Pode anotar aí, sapecar. Mas, repetindo para quem não ouviu, primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular a média aritmética e vou mandar aqui no privado para a Sandra ver se está certo. Pode fazer. Alan, média aritmética, eu quero. Nossa, agora que eu entendi você, Samuel. Desculpa, Samuel. Eu que tô doidona. É a 4.6 mesmo. E eu tava lá na 4.1 e vocês não me avisam, né? Vocês também, hein? Você tentou, mas não falou com as palavras certas, né? Eu não captei. Você está certo, Samuel. Certo não, né? É para fazer a 4.6. Alan, 4.6. Muda tudo agora. Vira o jogo. Tem uma tabela com os gols e ele quer saber qual a variância dos números de gols feitos nessas 4 rodadas. É porque essa aqui eu quero que vocês botem a mão na massa para fazer os cálculos. Lucas Siqueira, 4.6. Certíssimo, Lucas, mas deixa 2 casas depois da vírgula. Samuel também. 2 casas depois da vírgula. Certinho, Anne. Samuel, um pouco menos. Certinho, Maurício. Terminou a média, vocês vão calcular a variância. Lembrando a fórmula da variância. Calcula o desvio médio ao quadrado. O desvio ao quadrado. Certinho, Caia. Pode passar para a variância agora.
Ok, Caio. João Vitor, como que você chegou nesse valor? Coloca aí no privado para mim a sua conta, por favor. Certinho, Rafael Oliveira. Variância não, Samuca. Não é o mesmo não. João Vitor, me ouviu? Tá montando aí, né? Sim, Alan, tá certinho. Isso aí. João, tá certo, computado. Então, para quem fez bonitinho, direitinho, ou para quem ainda tá fazendo, você vai pegar os 4 valores que ele tem aqui. Vou copiar do João Vitor, que o dele tá bonitinho, ó. Contas do João Vitor. Do Perrout. Você vai pegar os 4, dividir por 4, você vai tirar a média. A média seria 22,25. Beleza? Qual a variância dos números de gols feitos nessas 4 rodadas? Variância, eu tenho que pegar cada valor, vou fazer só o primeiro aí, hein? Para depois você fazer o restante. Então, eu vou pegar aqui 16, que é o primeiro, menos o 22,25 que deu agora eu não sei como colocar ao quadrado, então eu vou botar o 2 aqui, mas é ao quadrado, tá? Então sempre cada valor menos a média elevado ao quadrado. Então aqui seria agora, o próximo seria o quê? A fórmula é essa, Aninha, que eu tô fazendo aqui, ó. Valor menos a média elevado ao quadrado, mais... Qual o próximo aqui da minha fórmula? Quem se habilita? Ninguém? Estou calculando a variância, já peguei o primeiro valor. Qual seria o próximo? Pode ir no priva aí. 22 menos 22,25 elevado ao quadrado. Isso, Alan, exatamente isso aí. Mas, vou pegar a próxima agora. Qual é? Além do Alan. Alan, fica quieta agora, hein, Alan? Qual é a minha próxima anotação aqui na minha fórmula? O terceiro valor seria o quê? Para eu calcular essa variância. Terceiro valor, Samuel. 25 menos... Isso, Rafita. Não é Rafita, é Rafita e Lucas. 25 menos 22,5 ao quadrado. Mais o quê? Não, Bruno, você não tô calculando amplitude, tô calculando variância. Olha na sua apostila aí direitinho que você vai entender. Certinho, Siqueira. 26 menos 22,5 elevado ao quadrado. Ops, elevado ao quadrado. Isso tudo aí, você vai dividir